Se você assiste ao Incrível habitualmente, provavelmente já reparou que eu amo aviões. Amo eles. Eu adorava saltar deles, o tempo todo. Mas essa é outra história. Algumas coisas sobre aviões ainda me parecem completamente confusas, como, por exemplo, qual o motivo de as janelas dos aviões serem redondas em vez de quadradas como as da sua casa? E por que as cortinas precisam ficar levantadas quando os aviões decolam e pousam? Tudo bem, é hora de algumas respostas. Então vamos falar daquelas janelas sem cantos. Embora existam desde a década de 1920, as viagens aéreas comerciais não decolaram até os anos 50. Foi quando os aviões começaram a voar em altitudes mais altas. As companhias aéreas economizaram muito dinheiro, pois lá em cima o ar é significativamente menos denso e as aeronaves gastam menos combustível. A única desvantagem deste novo desenvolvimento? A cabine do avião precisava ser pressurizada. Caso contrário, os passageiros não conseguiriam respirar a uma altura de 30 mil pés. E todos desmaiariam e perderiam o entretenimento a bordo, que na época eram 2 malabaristas e um comediante de vaudeville. Bem, talvez não a última parte. Os primeiros aviões em forma de caixa não aguentariam esse tipo de pressão. Portanto, os engenheiros apresentaram uma nova cabine em forma de cilindro. Mas, mesmo após essa atualização, as aeronaves ainda tinham janelas quadradas padrão, o que acabou se mostrando um erro grave. Vários aviões explodiram no ar por causa disso. Veja bem, a pressão se acumula exatamente nos cantos, fazendo deles os pontos mais fracos. Se cada janela quadrada tiver 4 pontos vulneráveis, é provável que se quebre sob o enorme estresse causado pela manutenção da cabine pressurizada para passageiros em grandes altitudes. Felizmente, fazer as janelas dos aviões arredondadas resolveu esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de rachaduras ou qualquer outro dano. Então, você respira tranquilamente lá em cima e olha pela janela sem se preocupar se ela vai ceder com a pressão. Ok, parece bom, mas e as cortinas? Por que sempre me dizem para manter minha cortina levantada quando o avião está decolando ou pousando? O sol está ofuscando meus olhos. Eu estou tentando dormir aqui. Acontece que também existem sérias razões de segurança por trás disso. Quando as cortinas estão fechadas, os comissários de bordo não conseguem ver o que está acontecendo lá fora. E como a maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e a aterrissagem, é fundamental que a tripulação da cabine tenha uma boa visão do que está acontecendo fora da aeronave. Assim, se algo der errado, eles podem reagir rapidamente e evacuar os passageiros. Além disso, a abertura das cortinas permite que os olhos dos passageiros se ajustem. Se for necessário deixar o avião às pressas, o passageiro não se sentirá como um assum preto. Cego dos olhos, não vendo a luz, ai, cantar de dor. Me lembre de explicar essa música mais tarde, ok? Tudo bem, aceito o fato de que as cortinas precisam ficar abertas em momentos específicos durante o voo, mesmo quando estou mal-humorado e tentando fechar os olhos. Mas essas janelas precisam ser tão baixas? Por que eu tenho que sentar todo torto quando estou tentando admirar a incrível vista da minha janela? Adivinhe só? Isso também é por razões de segurança. Ao colocar janelas tão baixas, os fabricantes de aviões distribuem a pressão ao seu redor de maneira mais uniforme. Confira só, o piso da cabine de passageiros não é realmente o fundo do avião. Se as janelas estivessem mais altas, elas estariam mais perto do topo da aeronave. Isso, por sua vez, atrapalharia seriamente a tão importante distribuição de pressão que você acabou de aprender. Portanto, as janelas da aeronave estão localizadas mais perto da linha média da fuselagem, apesar de serem bem baixas em relação à altura geral da cabine de passageiros. Entendi, mas e o tamanho das janelas? Meio que faz você se sentir um gigante, não é? Por que elas são tão pequenas? Você tem algum palpite? Sim, vamos voltar ao papo de segurança. Janelas grandes podem enfraquecer a fuselagem do avião. Se elas não forem tão fortes e cederem sob pressão, a aeronave será destruída, o que, claro, não é uma coisa boa. Janelas pequenas impedem isso, já que a estrutura permanece resistente. No entanto, há outra razão para fazer as janelas das aeronaves serem do tamanho de uma mordida. Bem, isso se você tiver mandíbulas grandes. Digamos que o impensável aconteça e uma das janelas saia voando a uma altitude de cruzeiro de 35 mil pés. Qualquer pessoa sentada ao lado dessa janela seria imediatamente sugada da aeronave,
e a vida dos passageiros estaria em grave perigo. Com um buraco nessa pequena bolha de ar respirável, ocorreria a despressurização da cabine. Mesmo com máscaras de oxigênio, os passageiros não durariam muito tempo nessas condições. É por isso que os pilotos precisariam baixar o avião para pelo menos 10 mil pés. Isso seria suficiente para que todos respirassem normalmente. Tudo isso aconteceria com essas janelas pequenininhas. Se fossem maiores, a pressão da cabine escaparia mais rapidamente. Como resultado, o ar se tornaria insuportável antes que a aeronave conseguisse alcançar uma altitude segura. Então, por que as janelas do cockpit são tão grandes? Nesse caso, temos que lidar com prioridades. Os pilotos precisam ver o que está acontecendo ao redor e para onde estão indo. É por isso que os fabricantes de aviões gastam uma fortuna em painéis de janelas enormes, projetados com a forma, espessura e material perfeitos. Portanto, apesar de panorâmicos, os para-brisas da cabine do piloto podem suportar diferenças de pressão incríveis, acidentes com pássaros e outros estresses que são inerentes ao ato de voar. Até recentemente, nunca tinha me ocorrido que literalmente todos os aviões comerciais têm portas no lado esquerdo. Há várias razões para isso. Primeiro de tudo, o capitão normalmente fica à esquerda. Se a porta estiver do lado dele, é mais fácil alinhar o avião com o túnel de passageiros do terminal. Além disso, os pilotos precisam ser capazes de julgar a distância entre a asa e o prédio do aeroporto, para que possam estacionar em frente às portas do terminal. Por fim, enquanto a equipe de terra abastece a aeronave no lado direito, os passageiros que embarcam à esquerda não a impedem de fazer o trabalho dela. O mesmo vale para o carregamento e descarregamento de bagagem. Outra pergunta relacionada às portas dos jatos Jumbo é: por que elas sempre abrem para dentro? Aqui está uma dica. Ela é chamada de porta plug. Isso significa que a porta se fecha automaticamente devido à diferença de pressão nos dois lados. Como você já sabe, a pressão dentro do avião é muito maior do que fora. Essa pressão literalmente força a porta em seu soquete e impede que ela se abra até que a pressão fique igual. Em outras palavras, em vez de depender da fechadura da porta, que pode te deixar na mão, com as portas plug, você aproveita a lei de Boyle, que explica como a pressão e os gases estão relacionados. É por isso que é impossível uma pessoa abrir a porta do avião pressurizado no meio do voo. Cada centímetro quadrado dessa porta sente a pressão de 0,4 kg por centímetro quadrado. Então, para abri-la, você teria que puxar com uma força de 450 kg. Nenhum humano é forte o suficiente para realizar tal façanha. Bem, talvez o Hulk. A única maneira de fazer isso é pedir ao piloto para despressurizar a cabine. Mas por que você iria querer fazer algo assim? Também descobri recentemente que os assentos virados de costas no avião são muito mais seguros do que os normais. Isso ocorre porque os bancos voltados para trás oferecem mais suporte para o pescoço, a cabeça e as costas. Mas então, por que as companhias aéreas não substituem os assentos existentes por essa alternativa mais segura? Primeiro de tudo se resume a psicologia e tradição. Você se sentiria confuso se entrasse na cabine de passageiros e visse todos os assentos virados de trás para frente, não acha? Mas a principal razão para deixar as coisas como estão são os enormes custos que essa renovação envolveria. Como a colocação dos bancos virados, o centro de gravidade do passageiro ficaria mais alto. Isso afetaria os assentos. Com mais tensão, eles precisariam ser reforçados, juntamente com os acessórios e o piso da cabine. No final, o peso da aeronave aumentaria, consumiria mais combustível e as companhias aéreas teriam que gastar muito mais dinheiro e, provavelmente, isso iria pesar mais no seu bolso. Existem alguns assentos voltados para trás em alguns aviões, mas é preciso pagar mais para reservá-los. Por exemplo, cabines premium na British Airways, Etihad ou American Airlines têm a opção de assentos ao contrário, e algumas pessoas escolhem esses assentos pela privacidade adicional que oferecem. E se você está preocupado em ficar enjoado ao se sentar para trás durante um voo, não precisa se estressar. Você mal consegue sentir a diferença, pois não é como viajar em um assento voltado para trás em um ônibus ou trem. Que outras perguntas sobre aviões você gostaria de fazer? Escreva aí nos comentários e as incluirei em um próximo vídeo. Se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e compartilhe ele com seus amigos. Mas ei, não vá saindo do meu avião ainda. Temos mais de 2.000 vídeos legais para você conferir.
Tudo que você precisa fazer é escolher o vídeo esquerdo ou direito, clicar nele e aproveitar. E lembre-se, fique no lado incrível da vida!